Em nosso estudo de hoje, a lição 82 do livro Religião dos Espíritos, o outro. Se já recolheste migalha de luz, diminui a sombra do outro. Vê-lo-ás em toda a parte esperando-te auxílio. Esse apela para o pão, aquele aguarda a sombra da tua veste. Esse esmola a bagatela da tua bolsa, aquele roga um minuto de gentileza. Entretanto, mais do que isso, o outro pede compreensão. Estava pressionado e feriu-te. Falava sem pensar e disse palavra que te magoou. Superestimou a si mesmo e rolou no charco. Enlouqueceu e tenta arrastar-te ao desequilíbrio. Ainda quando te faça perder as últimas forças nas últimas lágrimas, compadece-te dele e ampara sempre. Se soubesses o que sabes, não seria problema. Se pudesse sustentar-se, não cairia. Muitas vezes não terá tido o propósito de acertar, mas, perdido no nevoeiro da ignorância, tomou o erro pela verdade. Estimaria de certo sentir como sentes, contudo ainda não recebeu no caminho as oportunidades que recebeste. Se te ironiza, oferece-lhe paciência, se te ofende, consagra-lhe paciência maior. Ainda mesmo em se mostrando embaraçado no crime, não lhe roubes o testemunho de amizade e esperança, porque amanhã, colhido no esfogueante tribunal do remorso, lembrará teu consolo como gota de bênção. Se és a vítima, compadece-te ainda mais, porque não desconheces quanta dor há na conta da vida para o verbo que amaldiçoa e para a mão que apedreja. O outro é pedaço de nossa história, retratista de nossos atos, espelho de nossas aquisições, reflexo de nós mesmos. Em casa é quem te comunga a faixa doméstica. No mundo é o companheiro de experiência, seja na taça da simpatia ou no grau da aversão. Desse modo, sempre que impelido ao discernimento no bem, pensa no outro. Seja quem for, será sempre a notícia do bem que vibre na tua alma, porque o bem que lhe oferece, que ofertes, é o bem verdadeiro, que a lei te acredita no livro da consciência. A árvore é julgada pelos frutos, a criatura é vista pelas próprias obras. Em todos os sucessos que partilhamos, alguém nos carrega a imagem. Aquilo, pois, que fizeste ao outro é a ti mesmo que fizeste. O Emmanuel nos coloca hoje para pensar nas pessoas que estão convivendo com a gente nesse mundo e que parece que faz parte de um teste mesmo para cada um de nós. Volta e meia, a gente está sendo testado para saber se a gente já aprendeu a ter uma preocupação maior com aqueles que convivem com a gente. Então o Emmanuel vem dizer que, de repente, parece que acende uma lanterna na gente e a gente fica igual para-raio mesmo, vou usar essa expressão. Você vai na rua e a pessoa que está precisando de esmola, pedindo comida, pedindo roupa, começa a procurar a gente. E aí começa a procurar uma, duas, três vezes, e na terceira vez a gente normalmente já começa a perder a paciência, porque a gente sente que parece que estão tirando a paz da gente, mas na verdade está sendo um teste feito pela providência divina para saber se a gente já tem essa capacidade de estar olhando para as pessoas e servindo de instrumento na mão dos espíritos que querem promover a ajuda que nós encarnados não estamos fazendo. Porque uma coisa a gente vai aprendendo, no mundo que a gente vive, todos, até aqueles maiores criminosos, tem sempre alguém que os ama, é uma mãe, é um irmão, é um parente qualquer, e ele também tem sempre algum afeto também por alguém. Então o que acontece? Tem sempre alguém que está velando por aquela pessoa no plano espiritual também. É claro, isso é sempre mesmo, porque ele também tem anjo da guarda. Mas ele vem falar para a gente, ó, você já recolheu um pouquinho de luz, tenta fazer alguma coisa para diminuir a sombra do outro, porque você vai ver que em toda parte tem gente precisando de ajuda, precisando de auxílio. E ele começa a falar, né, sobre os pedidos que normalmente chegam a gente, mas chamam a atenção, entretanto, mais do que isso, ele está pedindo muita compreensão. É da gente começar a pensar assim, se eles tivessem tido a mesma formação que eu tive, a mesma família que eu tive, eles poderiam estar em condições diferentes. A maioria deles não tiveram. A gente até sabe, sim,
de pessoas que, por exemplo, eu usei recentemente num dos estudos a vida do Chico Xavier, dizendo que eu conheço muita gente que, se tivesse passado pelo que o Chico Xavier passou, de ficar órfão com 5 anos de idade, ter uma madrinha que o maltratava, todo aquele período, aquilo ali por si só seria motivo para revolta para toda a vida toda, e usar aquilo como bengala, ficar falando, estou de mal com Deus porque Deus, na verdade, me tirou minha mãe e me torturou. Quando, na verdade, aquilo estava sendo um teste para o espírito Chico, para saber se ele realmente tem condição de assumir o compromisso com a missão que ele nasceu para cumprir. Então, aquele sofrimento que teve ali foram provas que ele estava passando. Isso é para a gente pensar bastante, né? Com relação às coisas que acontecem com a gente, o quanto a gente deixa essas coisas, às vezes, transformar totalmente a nossa trajetória, o nosso modo de pensar na vida. Mas o outro pede compreensão, que, na verdade, ele estava pressionado e te feriu, ele falou sem pensar aquela palavra que te magoou, ele superestimou a ele mesmo e depois acabou tendo um momento de queda, ele enlouqueceu e tenta levar a gente para o desequilíbrio também. Gente, olha que coisa interessante, né? Uma aula de relacionamento pessoal. E ele fala para a gente, olha, ainda quando estiver perto de perder as últimas forças, nas últimas lágrimas, tenha compaixão de cada um deles e procura amparar sempre. A gente ampara sem deixar com que aquilo contamine a gente, atrapalhe a gente de alguma maneira, né? Ele vem falar, olha, gente, se eles soubessem o que eles sabem, não seria, o que a gente sabe não seria problema. Se eles pudessem se sustentar, não cairiam. E o Emmanuel vem estar sempre chamando a atenção para a gente não julgar e procurar ajudar sempre. Ele até termina o texto lembrando aquela passagem que o Cristo fala, né? Olha, quando vocês foram visitar alguém doente, foram visitar alguém no presídio, foram visitar alguém que está passando por provas difíceis, foi a mim que vocês estavam visitando. O nosso Mestre Jesus, ele coloca na primeira pessoa, é a mim, porque eu vim para os que estão doentes, não para os que estão sãos. E até hoje ele é o governador desse planeta, num mundo em que estamos ainda todos nós doentes. Uns mais, outros menos, todos nós doentes. Então, muitas vezes terá tido o propósito de acertar, mas perdido no nevoeiro da ignorância, tomou o erro pela verdade. Emmanuel vem mais uma vez e parece que, pelo menos a mim aqui, que me emociono com esses estudos, eu vou lendo esses parágrafos e vou identificando algumas pessoas que pode ser que se enquadrem nessa afirmativa aqui, nesses exemplos do Emmanuel. Mas o Emmanuel vem falar para a gente, se eles estão ironizando a gente, oferece paciência. Se estão ofendendo, consagra-lhe paciência maior. E ainda mesmo se mostrando embaraçado do crime, não lhe roubes o testemunho da amizade e da esperança. Poxa, tem uns exemplos assim que eu reencontrei um amigo agora, que na verdade ele descobriu onde eu trabalhava e foi me visitar. E eu já não via esse amigo há mais de 20 anos, ou talvez 30 anos, quase 30 anos. E a gente sabe, eu soube que ele tomou uns caminhos equivocados e a vida também foi bastante dura com ele em alguns aspectos. Mas quando eu vi entrando pela porta, eu da minha mesa mesmo, eu já dei aquele grito, falei alto, eu não acredito. 20 anos depois, o meu amigo, levantei, dei uma recepção para ele, e depois ele veio falar comigo que ele não tinha essa recepção há muito tempo, por conta das suas andanças, enfim. E eu fiquei imaginando isso, fiquei imaginando a maneira como as pessoas também nos tratam, reagem com relação a gente. A gente tem que aprender a ter esse comportamento com o outro, porque parece que chega um determinado momento que, se você estiver um pouco mais equilibrado, a impressão que dá é de que todos os que estão ao redor estão de alguma maneira desequilibrados e procurando a gente. E não é só impressão não, é porque foco de luz produz calor. As pessoas vão buscar o calor para poder fugir do frio também. Então fica aí a mensagem de Emmanuel,
que nos emociona, mas que Jesus nos abençoe hoje e sempre.